Nós vamos começar hoje a falar nesse final de semana sobre a dinâmica da salvação, ok? O que tem importante nesse tema, a dinâmica da salvação? Veja, a maioria das pessoas entendem o pecado de maneira confusa. Então, nesse final de semana, nós vamos entender um pouquinho melhor o pecado. O que é pecado? Eu não vou dar muitos detalhes, porque naquela semana a gente já estudou. Muitos cristãos não compreendem também do que nós somos salvos e como nós somos salvos. Então, esse final de semana nós vamos entender melhor isso. Agora eu vou fazer uma rápida introdução com frases de efeito para você entender o que nós vamos abordar hoje, sábado à noite e domingo à noite. É claro, amanhã de manhã também. Veja, a Bíblia, com base eu vou dizer o que nós vamos estudar, ok? A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ok? A Bíblia fala que a graça é um dom. E a Bíblia fala que a fé também é um dom. Então, qual é a diferença da fé e da graça? A graça é o que Deus nos oferece. É um dom. Agora, para a gente aceitar essa graça, é preciso que alguma coisa aconteça na gente. Isso se chama fé, que é Deus quem dá também. Então, a graça é Deus quem dá e a fé também é Deus quem dá. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé, ok? Agora, a Bíblia diz... A Bíblia usa algumas nomenclaturas que a gente vai entender aqui nesse final de semana. Nós somos salvos pela graça, só que a salvação envolve muita coisa. Então agora eu vou especificar a salvação. Dentro da salvação nós temos a justificação, a santificação e a glorificação. O que é a justificação? É o meu tema de hoje. Hoje à noite vamos falar sobre isso. Justificação é o que Deus faz por mim. Justificação é o que Deus faz por você. Ok? O que é a justificação? A partir do momento que você descobre que é um pecador, a Bíblia fala que nós somos pecadores. A partir do momento que você entende, descobre que você é um pecador e você aceita Cristo, Ele te justifica. Eu estou falando que a gente vai estudar, ok? Ele te justifica. Então o que é a justificação? É o que Deus faz por nós. Mas agora eu estou salvo, estou justificado, então eu posso agora viver minha vida como eu quero viver. Não. Depois que Deus me justifica, Ele me coloca num caminho. Por exemplo, quando Jesus, no livro de João está narrado isso, quando Jesus foi lidar com uma mulher, a Bíblia chama essa mulher de a mulher adúltera, Jesus, no diálogo ali com ela, as pessoas levaram ela até Jesus para ela ser apedrejada. E Jesus, no diálogo com ela, salvou essa mulher. Você conhece bem a história. Mas se eu me detenho, já até mencionei aqui, no diálogo de Jesus com ela. Jesus disse para ela, cadê os seus acusadores? Depois que eles foram embora. Você conhece a história. E aí ela disse, não, eles não me acusaram. Jesus disse para ela, eu também não te condeno. O que Jesus está fazendo com ela? Perdoando, justificando. É pela graça. Ela merecia? Não merecia, mas é pela graça dele, ok? Mas aí depois que Jesus falou, eu também não te condeno, estou justificando, Jesus falou, pode ir embora e continua vivendo da mesma forma que você vivia. É assim? Não, Jesus disse para ela, vai e não peques mais, ou seja, vai e viva de uma forma diferente. Isso é santificação. Então o que é justificação? Justificação é o que Deus faz por nós. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Ele faz por nós. Essa frase eu vou repetir muito essa noite. Justiça na Bíblia não é o que Ele pede de você. Justiça na Bíblia é o que Ele oferece para você. Você não tem justiça. Eu não tenho justiça. Nós não temos justiça. Justiça na Bíblia não é o que Ele pede de você. É o que Ele oferece para você. O que é a justificação? É o que Deus faz por nós. E o que é santificação? Quando Ele falou para essa mulher, vai e não peques mais, santificação é o que Deus faz em nós. Ele que faz. É Ele que faz.
O que é santificação? Santificação é assim, ó. Eu roubava banco. Eu não roubava banco, tá? Só estou exemplificando aqui. Eu roubava banco, eu matava, eu adulterava, eu mentia, eu vivia de qualquer forma. Aí eu descobri que eu sou um pecador. E Jesus se revelou para mim. E Ele é meu Salvador. Eu descobri que Ele é meu Salvador. Nesse exato momento, quando eu aceitei Ele como meu Salvador, entendendo que eu sou um pecador, aceitei Ele como meu Salvador, nesse exato momento Ele me justifica. Todos os meus pecados, todos os bancos que eu roubei, tudo que eu fiz no passado foi perdoado. Justificação, perdão e salvação é a mesma coisa. O que é a justificação? É o que Ele faz por nós. Agora que eu fui salvo, Ele diz, pode... Agora te salvei, vai lá, continua roubando o banco. É assim? Não. Aí e também não é porque eu me esforço a Jesus, o Senhor me salvou, mas eu queria tanto roubar só aquele banco, aquele último. Não. Ele muda dentro de mim. Ele me muda. Eu vivia assim. A Bíblia chama isso de conversão. Quem tirou carta, drive license, sabe como que é. O que é conversão? Você está indo nessa direção, aí o camarada fala, faz uma conversão. Você vira. Tudo que estava na sua direita, agora passa a estar na sua esquerda. Aquilo que você amava, agora você detesta. E aquilo que você detestava, agora você ama. Isso é conversão. Isso é santificação. O que é a justificação? Justificação é o que Deus faz por nós. E o que é a santificação? É o que Ele faz em nós. Ele nos transforma. Ele nos transforma. Eu detestava coisas de igreja, eu detestava a Bíblia, eu detestava a hino, eu detestava orar, eu detestava as coisas espirituais. Agora eu amo. Como assim? O que você fez? Queridos, eu tinha 18 anos de idade. Eu pareço que eu tenho 18, né? Mas não tenho mais. Eu tinha 18 anos de idade. O Evangelho me alcançou. E eu me lembro que eu sempre fui muito extrovertido, muito alegre e tal. Então eu sempre fiz muita amizade. E os meus amigos, depois que eu fui para a igreja, meus amigos falaram assim, e agora? Eu falei, como assim agora? Mas você... Porque eu era um jovem como qualquer um, 18 anos. Então eu saía com os meus amigos, eu também gostava de beber alguma coisa, não era Guaraná. Eu fazia... E agora você vai parar de fazer isso, vai parar de fazer aquilo, vai parar de fazer aquilo, vai parar... Eu não quero mais. A igreja te proíbe, eles diziam. Não, eu não quero mais, eu não tenho vontade mais de fazer isso. O que é isso? É o que Deus estava fazendo em mim. Eu não disse para Deus, eu descobri o seu evangelho, que o Senhor me salvou realmente, mas eu queria tanto continuar saindo para a balada. Não, eu não tinha mais vontade. O que é a santificação? É o que Deus faz em nós. Expliquei a justificação. Eu falei 3 passos. Expliquei a salvação. Dinâmica da salvação é isso. Em 3 passos. A justificação é o que Deus faz por nós. Santificação é o que Deus faz em nós. E agora o 3º passo chama-se glorificação. Glorificação é só na volta de Jesus. Porque mesmo... E aqui eu estou à vontade para dizer, porque a maioria de vocês estavam naquela semana e nós estudamos isso naquela semana. Na justificação, Deus me dá, biblicamente, São João capítulo 3, Deus me dá uma nova natureza, eu nasço de novo na justificação. Agora eu vou na santificação, mas eu não deixei de pecar. Eu continuo de quando em quando, escorrego daqui, escorrego de lá, na santificação. Só na glorificação que Ele muda a minha natureza. Na justificação, veja, eu estou colocando frases de efeitos para que você entenda. Na justificação, nós somos salvos da culpa do pecado. Na justificação, é o que Deus faz por nós. Na justificação, nós somos salvos da culpa do pecado. Eu estou vendo que a irmã está anotando tudo ali, isso é muito bom. Quando eu aceito Jesus... Lembra que eu roubava banco? Lembra? É brincadeirinha, só para você entender, não roubava banco não. E o pessoal da internet aí também não vai achar que eu roubo. Quando eu roubava banco lá e Deus me encontrou, Ele falou, eu perdoo você. É o que Ele fez por mim. Então, nesse momento, na justificação, eu sou salvo da culpa daquilo que eu fazia. Ele me mostrou que aquilo era pecado e eu disse, Senhor, o que eu faço? Ele fala, eu morri no seu lugar, eu sou seu salvador. Na justificação, eu sou salvo da culpa do pecado. Na santificação, eu sou salvo da influência do pecado. Na santificação, eu posso até cair aqui e ali, mas o pecado não mais me domina.
Na justificação eu sou salvo do que mesmo? Da culpa do pecado, daquelas coisas que eu fazia. Ele me salvou. Na santificação eu sou salvo da influência do pecado. O pecado não me domina mais, ele me transformou. Eu detestava essas coisas de igreja e eu amava as coisas do mundo. Agora eu amo as coisas de Deus e detesto as coisas do mundo. Na santificação é o que ele faz em mim. E na santificação eu sou salvo do que mesmo? Da influência do pecado. Na glorificação eu sou salvo da presença do pecado. Quando Jesus voltar, ele vai glorificar o meu corpo. Ele vai glorificar o seu corpo. Quando Jesus voltar, ele vai transformar a nossa natureza. Eu não escorrego mais, eu não caio mais, como no processo de santificação. Então, na justificação, eu sou salvo da culpa do pecado. Na santificação eu sou salvo da influência do pecado. E na glorificação eu sou salvo da presença. Não haverá mais pecado. Nunca. Nem dentro e nem fora. Porque hoje nós temos o pecado dentro e fora. A Bíblia diz que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e depois soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? São os pecados que eu gosto de praticar. Concupiscência da carne, perfeito. E concupiscência dos olhos são as tentações de fora para dentro. Concupiscência da carne, tentações de dentro para fora. Concupiscência dos olhos, tentação de fora para dentro. Na glorificação, isso continua na santificação. Infelizmente, a gente vai seguindo, escorregando aqui e ali, perdendo a paciência às vezes, falando coisas que não deveria às vezes, pedindo perdão, Deus nos perdoa. Lembre-se que o João escreveu: essas coisas vos escrevam para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se pecarem, temos advogado, Jesus Cristo, o justo. Isso na santificação. Na glorificação, a Bíblia diz: nem raiz nem ramos, nem raiz nem ramo, o pecado todo destruído. Então eu sou salvo na glorificação da presença do pecado. Não tem mais pecado. Eu acabei de resumir essa dinâmica da salvação. Você percebe que não é tão fácil assim? Não é porque eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e muitas de nós fomos batizados na igreja e temos o nome escrito no livro da igreja que está tudo certo. Não está tudo certo. É preciso andar com Ele. Com Ele. Ok? Muito bem, agora eu gasto mais 15, 20 minutinhos para ler alguns textos da Bíblia com você. Já pontuei você do que a gente vai estudar esse final de semana. E agora nós vamos dar o start, usando a Bíblia, que é o nosso foco principal. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 64. Antigo Testamento, Isaías 64. Isaías 64, verso 6. Diz assim... Todos acharam? Tudo bem? Amém. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, como o quê? Como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A frase que eu quero que você perceba aí é: todas as nossas justiças são como o quê? São como o quê? Como é que a Bíblia chama a nossa justiça? Trapos de imundícia. Vamos entender o que é justiça. Eu também mencionei um pouco isso lá naquela semana. O que é justiça na concepção humana? Justiça na Bíblia, justiça na concepção humana é você retribuir para a pessoa, dar para a pessoa aquilo que ela merece. Exemplo, vou falar lá do Brasil. Quando lá no Brasil, por exemplo, uma pessoa comete uma atrocidade, eu me lembro, acho que já faz uns 10, 12 anos, um camarada jogou, ele e a madrasta jogou uma criança, não sei se 8, 9 anos, do 7º ou 8º andar, não sei o que, do prédio, e ela morreu lá embaixo. E aí, é lógico, ele não tem a confissão dele e ninguém filmou. Então e agora? Aí fizeram as investigações e descobriram que foi ele mesmo. Todos os indícios apontam para ele, embora ele continue negando até hoje, mas está preso. As pessoas foram para as ruas, as pessoas se manifestaram na internet e elas pediam uma coisa. O que elas pediam?
justiça. Por quê? O que é justiça na concepção humana? É dar para a pessoa aquilo que ela merece. Ok? Então essa é a concepção humana de justiça. Agora eu pergunto, Deus é um Deus justo, sim ou não? Sim, Deus é um Deus justo. E aí a gente abordou isso lá naquela semana, eu espero que você recorde disso, mas eu não vou entrar nesse ponto aí. A Bíblia está falando que Deus é um Deus justo. Deus tem justiça. Mas e nós? O que a Bíblia está falando das nossas justiças? Somos trapos de... Olha, a nossa justiça, a Bíblia está falando aí, que é como trapos de imundícia. Quando você lê assim, você pensa, o que será que é isso? Um trapo de imundícia, ok. Mas quando você vai para o original hebraico, eu acredito que alguns de vocês já sabem o que é isso. Mas no original hebraico, naquela época, lembre-se que nós estamos falando do Antigo Testamento, há pelo menos 3.000 anos atrás, pelo menos... As mulheres não usavam o que se vende hoje no mercado, absorvente. Então elas usavam um pano, ok? Para aquele seu período menstrual. E esse pano se chamava trapo de imundícia. Ok? Então a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo assim, ó, olhando para o ser humano, todos nós, Ele está dizendo, a sua justiça é como esse pano sujo aí. Se a Bíblia fosse escrita hoje, Isaías escreveria assim: a sua justiça, ser humano, a sua justiça é como um absorvente usado. É isso que Deus está falando aí. Ou seja, Deus está querendo que fique claro para mim e para você que nós não temos justiça própria. Então, nós temos a tendência, eu preguei aqui num desses sábados, até que fui meio pego de surpresa, o ladrão na cruz... Quando ele está no diálogo com outro ladrão, ele diz assim, ele repreende o outro ladrão e ele diz assim, Jesus está aí sem merecer. Ele não merece. Ele está na cruz, mas ele não merece. Aí ele diz, nós com justiça, ele diz. Aí ele ainda acrescenta, porque nós estamos aqui porque os nossos atos trouxeram a gente para cá. Deus, ele tem justiça. Nós não temos justiça. Então, repito, se a Bíblia fosse escrita hoje, Deus usaria esse absorvente usado para dizer que nós temos, que isso é a nossa justiça. Irmãos, a gente tem a tendência de achar que nós somos bonzinhos, sim ou não? Eu usei o exemplo do ladrão na cruz. Um ladrão sendo morto por causa do seu ato e ele ousa repreender Jesus Cristo. Nós temos a tendência de achar que a gente é bonzinho. Basta a gente fazer uma obra boa. Basta dar $1 para um mendigo na rua. E a gente acha que a gente é pessoa boa. Deus está dizendo aí, ó, sua justiça é nada. Ó, se dependesse de coisa boa que eu faço para ir para o céu, eu já estava perdido. Se dependesse de alguma coisa boa que você faz para ir para o céu, você já estava perdido. E pode ser pastor, padre, papa, presbítero, cooperador, quem quiser. Todos nós, a Bíblia diz, trapos de imundícia. Então não podemos confiar na nossa justiça. Em hipótese alguma. Justiça nós não temos. Absolutamente. Agora, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1. Verso 17. Vamos ler o verso 16. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus com que objetivo? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então deixa a sua Bíblia, olha para mim. A Bíblia... Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, o que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas no Evangelho é, eu não tenho justiça, mas ele, o que eu falei desde o começo? Justiça na Bíblia não é o que Deus pede, é o que Deus me oferece. Ele me dá a justiça dele. A boa nova do Evangelho é que a gente não tem justiça, como vimos em Isaías, nossa justiça como trapo de imundícia. Nós não temos justiça, mas ainda assim ele me oferece a dele. Essa é as boas novas do Evangelho. E aí, Paulo, no verso 16, está dizendo que
não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Um outro detalhe, queridos, olha aqui para mim. Não há salvação em pastor, em padre, em papa, em presbítero, em cooperador, em líder religioso. A salvação está no Evangelho. Então muitas pessoas pensam que se ligando a uma determinada igreja está garantida a sua salvação. Engano. Nós precisamos estar ligados a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, porque Ele é a encarnação do Evangelho. O texto está dizendo que a salvação só advém no Evangelho. E agora olha o verso 17. Visto que há justiça de quem? Justiça de quem no verso 17? Justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo virá por fé. A Bíblia está dizendo que você só consegue a justiça de Deus por meio do Evangelho. Por que eu estou lendo esses textos? O nosso enfoque durante todos esses sábados à noite é o Evangelho. Seja o Evangelho em figura do Antigo Testamento ou a realidade do Evangelho novo. Se nós não dermos ouvidos à Bíblia, se a gente não compreender a Bíblia, nós não estaremos preparados para a volta de Jesus. Então, nosso enfoque é o Evangelho. Paulo está escrevendo que o Evangelho é o poder de Deus. O único meio para me salvar é o Evangelho. O único meio para eu conhecer esse plano da salvação é o Evangelho. E Paulo está dizendo que no Evangelho vem a justiça de Deus, ou a justiça de Deus é revelada no Evangelho, por meio de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia, e só a Bíblia, Romanos capítulo 5. Vamos para Romanos e eu vou terminar com 2 Coríntios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 10. Aqui eu tinha muita coisa para falar nesse verso, mas quero ser bastante objetivo. Diz assim, ó. Porque se nós... Todos acharam Romanos 5, verso 10? Diz assim. Porque se nós... Quando o quê? Inimigos. Quando é que nós éramos inimigos? Olha aqui para mim, ó. Quando é que nós éramos inimigos? Quando a gente vivia lá roubando banco, no meu exemplo que eu dei. Então nós éramos inimigos de Deus, mesmo sem querer, mesmo sem saber, nós éramos inimigos. Quando eu aceito a Cristo, Ele me justifica, aí eu não sou mais inimigo, aí eu sou filho. Então vamos lá, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus mediante o que mesmo? A morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora olha o versinho 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação. Então eu digo uma coisa para você. As nossas justiças eram trapos de imundícia, e as boas novas do Evangelho é que nós podemos aceitar a justiça que Ele me oferece. Ele não te pede justiça, porque Ele sabe que nós não temos. Esses movimentos religiosos que dizem que você tem que dar dinheiro lá, que você tem que vender sua casa, vender seu carro para dar dinheiro lá. Esses movimentos religiosos dizem que você tem que fazer algum tipo de sacrifício, subir escada, andar a pé não sei aonde, carregar uma cruz. Isso não existe, não é bíblico. Biblicamente, nós não temos justiça e Ele não me pede justiça, até porque Ele sabe que eu não tenho, mas Ele me oferece a justiça. E aqui, nesse texto, nós estamos entendendo que nós já fomos reconciliados com Cristo. Já fomos reconciliados com Deus. Sim ou não? Já fomos, sim ou não? Sim. Quero que você responda com convicção. Já fomos reconciliados, sim ou não? Sim. Já estamos salvos em Cristo Jesus? Sim. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 e ali eu termino. Eu só dei o pontapé inicial hoje. Tem muita coisa que a gente vai ver esse final de semana. 2 Coríntios capítulo 5. Versinho 18. Aqui eu termino. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Olha só. Ora, tudo provém de Deus, que o que Ele fez? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Para um pouquinho,
olha aqui para mim, deixa a sua Bíblia aberta. Algumas pessoas dentro dos... Eu sempre, quando eu vou ler um texto bíblico, eu vou mostrar para você, além do que a Bíblia diz, eu também vou mostrar para você o que se pensa aí fora. Para que você compreenda que há pessoas que dizem crer na Bíblia, mas não, na verdade não creem. Há algumas pessoas, e um grupo de cristãos é grande, que crê nisso que eu vou dizer agora, eles acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz para aplacar a ira de Deus. De certa forma, isso é verdade. Eu vou falar disso melhor amanhã à noite. Ok? Então vem amanhã à noite, eu vou explicar isso melhor. Mas um grupo de cristãos acreditam que Deus estava irado contra o ser humano, e Deus ia destruir o ser humano, aí Jesus se interpõe e diz, não, eu vou morrer por eles. E aí quando Jesus morre, Deus diz, agora eu estou mais calminho. Isso não é bíblico. E a gente vai entender melhor isso amanhã à noite. Agora olha só, voltemos ao verso 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Quem foi que nos reconciliou? É Deus quem toma a iniciativa. Deus é quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então olha só, nada disso de que Deus está virado, embora a Bíblia fale da ira de Deus, eu vou falar isso melhor amanhã. A Bíblia fala da ira de Deus, mas nada disso que Deus está virado e que se não fosse Jesus Cristo, ele ia exterminar toda a raça humana. Nada disso. Porque a Bíblia está dizendo que a reconciliação partiu de quem? Do próprio Deus. Ele nos ama. Como é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz que Deus fez o quê? Amou o mundo. Ele nos ama. Deus amou o mundo que deu, partiu dele. Ok? Então nada disso que Deus é um Deus irado e tem que apaziguar a ira dele. Nada disso. Deus não é ira. Deus é amor. Embora tenha o aspecto da ira na Bíblia, a gente vai ver isso melhor amanhã. Verso 18, segunda parte... Ele nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pergunto, já fomos reconciliados, sim ou não? Por isso que eu li Romanos capítulo 5 primeiro. E agora, 2 Coríntios capítulo 5 está falando a mesma coisa, sim ou não? Pergunto de novo, já fomos reconciliados? Sim ou não? Através do quê? De Cristo e o seu sacrifício na cruz. Agora olha só o versinho 9. A saber... 19, 5:19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Pergunta, já fomos reconciliados? Amém. Sim. Não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Então esse verso 19 está dizendo que Deus, num dado momento, não imputou aos homens os seus pecados. Ele imputou o quê, então? A sua justiça. E a gente vai entender isso melhor amanhã. Agora, olha o verso 20. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí como é que termina o verso 20? Em nome de Cristo, pois rogamos que... Não. A última parte do verso 20. Em nome de Cristo, pois rogamos que... Ué, por que o apóstolo está fazendo um apelo para que os crentes se reconciliem com Deus, se esse mesmo apóstolo no capítulo 5 de Romanos e no verso 19 que acabamos de ler, diz que nós já fomos reconciliados? Se nós já fomos reconciliados, por que no verso 20 ele está dizendo, eu apelo para vocês se reconciliarem com Deus? Não precisa responder, porque essa eu vou responder amanhã. Vocês entenderam a pergunta? Vocês entenderam? Olha aí o verso 20 de novo. Perdão, verso 18. Tudo provém de Deus que nos... Já estamos reconciliados, sim ou não? Sim. E aí o verso 20, como é que termina o verso 20? Em nome de Cristo rogamos que vos reconciliem. Mas se nós já fomos reconciliados, por que a Bíblia manda nos reconciliar? Nós vamos amanhã estudar sobre isso. Queridos, justiça na Bíblia não é o que Deus te pede. Justiça na Bíblia é o que Deus... Justiça na Bíblia não é o que Deus te pede. Justiça na Bíblia é o que Deus te oferece, mas você pode rejeitar. Justiça na Bíblia é o que Deus... Não é o que Deus te pede, mas é o que Deus te oferece, mas nós podemos rejeitar. E irmãos... Só há um jeito de nos perder.
só há uma razão de nos perder. Quando Jesus voltar, terão dois grupos, salvos e perdidos. E só há um meio de nos perder. Não, a perdição não envolve coisas ruins que fazemos. Não envolve os nossos pecados. Só tem um jeito de você se perder. Só tem um jeito de eu me perder. E não tem nada a ver com os nossos erros e pecados, porque ele já disse, eu perdoo todos. Na justificação nós somos salvos do que mesmo? Da culpa do pecado. Na santificação nós somos salvos do que mesmo? Da influência do pecado. É o que ele faz em mim, ele me transforma. Na glorificação nós seremos salvos da presença do pecado a partir do momento que Jesus volte. Então o pecado já não é mais problema. O pecado já não é mais problema. Quando Jesus voltar, haverão apenas dois grupos, salvos e perdidos. Só tem um jeito de eu me perder. É eu rejeitar a justiça que ele me oferece de graça. Só tem um jeito de eu me perder. Se eu rejeitar a justiça que ele me ofereceu de graça. O preço já foi pago. Então que você saia daqui nessa noite pensando, hoje eu estou aceitando a justiça de Deus ou eu estou rejeitando a justiça de Deus? Isso é uma pergunta de âmbito individual, pessoal. E para responder essa pergunta, você precisa ser sincero com você mesmo. Eu não posso responder por você e nem você por mim. E nós temos uma dificuldade até de responder por nós mesmos, porque Jeremias 17 diz, nós já estudamos isso, o nosso coração é enganoso. Então a gente pensa que a gente é bonzinho. A gente pensa que nós somos bonzinhos. Só há um jeito de você se perder. Se você rejeitar essa graça e essa justiça que ele já te ofereceu de graça. Os salvos serão salvos porque aceitaram essa justiça de graça. Os perdidos estarão perdidos porque rejeitaram essa justiça de graça. Deus faz tudo por nós. Só precisamos aceitar. Como está sua vida hoje? Nessa dinâmica da salvação, você tem aceitado ou tem rejeitado? Que você esteja aceitando.